Cortam fios de cabelo e maços de alface. Dilaceram árvores inteiras em um piscar de olhos. E entalham ou esculpem aço endurecido com precisão cirúrgica. Ao picar, fatiar, cortar ou perfurar, cuidado com os dedos. Hoje, em Maravilhas Modernas, as melhores lâminas do mundo. Maravilhas Modernas. Qual o instrumento mais cortante? Qual a melhor lâmina? Seria aquela que fatia e perfura com grande facilidade? Ou que não perde o corte depois de muito usada? A resposta depende do material a ser cortado. Esta espada levemente curva é a katana. A katana ganhou destaque no Japão feudal do século XVI e era manejada pelos lendários guerreiros samurais. Somente eles tinham permissão para empunhá-la e a mística ao redor da espada nasceu durante um período de guerras civis, quando foi usada para dizimar o inimigo. A katana é considerada a melhor lâmina para dilacerar carne e ossos humanos. Esta vara de bambu é extremamente difícil de cortar com um golpe de machadinho ou de facão. Mas um único golpe de katana é infalível no corte do bambu. E até de dois ao mesmo tempo. Estes tapetes enrolados têm a mesma resistência ao corte de uma perna humana. Mas a espada projetada para dilacerar um homem da clavícula ao quadril com um único golpe dá conta do serviço. Corte é uma coisa e resistência, durabilidade, flexibilidade é outra. Mas a lâmina da espada japonesa reúne todas essas características. Será que ela consegue raspar os pelos do braço? Sim, consegue. É mais afiada que uma lâmina de barbear? Ah, sim. Mas uma navalha atravessa um capacete? Não. Os japoneses sempre foram perfeccionistas e dedicaram um tempo enorme produzindo a espada perfeita. A curvatura da ponta permite manejo preciso e movimento de corte. É o que chamamos de tempero diferencial. O que significa que a ponta é bem mais resistente que a base. A base atua na absorção de impacto, mas a ponta não amolece com o uso e continua afiada. De fato, a lâmina da katana jamais precisa ser amolada. Mas como seus fabricantes conseguiram um gume mortal e duradouro? A pista para a resposta está em uma falha na espada. Casey Lang vai mostrar a importância dessas marcas enquanto fabrica uma katana, usando o mesmo processo criado há um milênio por artesãos japoneses. Os primeiros passos são semelhantes aos adotados pelos artesãos europeus. Lang começa unindo pedaços de aço a marretadas e modelando em forma de barra. Em seguida, ele dobra a barra ao meio várias vezes, marretando e alongando até chegar ao formato básico da katana. Agora, Lang realiza uma etapa exclusiva do processo japonês e cobre a base da lâmina com argila. A argila isola a camada dos efeitos devastadores do tratamento de calor seguinte, que vai alterar a microestrutura do aço e endurecer a lâmina. O aço exposto endurece por completo e está pronto para ter as bordas amoladas. Mas à medida que enrijece, o aço se torna mais quebradiço, parecido com o vidro. Embora os pedaços de argila deixem a lâmina mais macia, a intenção é que ela
Previna qualquer tipo de rachadura na extensão da espada. Land dá início ao processo de enrijecimento. Primeiro, ele aquece a lâmina coberta com argila a 800 graus centígrados e a mergulha em um banho frio de salmoura. Isso garante as ranhuras que são marca registrada da espada. Uma vez que a borda anterior expande mais que a posterior, a lâmina se torna curva. Trata-se de uma combinação que resulta em um instrumento durável e altamente cortante. Mas é o toque final que a transforma na espada mais letal do mundo. Agora que a lâmina está firme nas bordas e menos rija no centro, é preciso amolar de forma levemente convexa. Vou usar uma pedra d'água, o mesmo material usado há centenas de anos. Além das extremidades enrijecidas, o formato convexo da lâmina diferencia a katana dos modelos europeus. O segredo está na geometria da lâmina, o que tem muito a ver com a eficácia da espada em cortar o material. Na espada europeia, a ponta da lâmina geralmente é assim. As bordas são finas, não tem muito apoio. Isso causa resistência no corte de um material. Já a espada japonesa é mais grossa e tem bordas convexas. Então, o material parece descascar em camadas. Além disso, a lâmina tem mais suporte e, com isso, ganha mais resistência. Então a katana é a espada mais letal do mundo? A prova disso é que o modo de fabricação da espada japonesa não mudou em milhares de anos. Mesmo com as melhorias tecnológicas do aço, não mudou nada, por exemplo. Mas hoje, talvez nosso único inimigo combatido com a ajuda de uma lâmina seja o vegetal. Mas ninguém guarda uma katana de 50 centímetros na cozinha de casa. A cutelaria Cutco de Olean, Nova York, afirma ter criado as melhores lâminas do mundo. O segredo é uma liga de aço contendo cromo, que garante o perfeito equilíbrio entre qualidade, durabilidade e resistência à corrosão, além de um tratamento de calor de alta tecnologia. Temos o melhor aço, mas sem aplicação do tratamento de calor é perda de dinheiro. Esta é uma lâmina sem tratamento, e isto é o que aconteceria se você comprasse uma lâmina dessas. Ela dobraria e não manteria o corte. No primeiro passo do processo de 3 etapas, as lâminas sem fio e recém-modeladas são levadas de esteira até uma fornalha. Em seguida, as lâminas são colocadas em um freezer, congelam a menos 80 graus por cerca de 2 horas e depois são retiradas. Depois de 2 etapas, ainda falta muito para terminar a confecção das lâminas. Agora vem a etapa de enrijecimento. Aqui na mesa temos algumas lâminas que já passaram pelo tratamento, mas elas ainda estão quebradiças. Viram só? Quebra facilmente. Nesta etapa, as lâminas de aço são novamente levadas ao forno. As lâminas estão firmes. Ainda não estão totalmente prontas, mas já é possível ver como ficaram flexíveis. Depois de dar ao aço a consistência correta, é hora de amolar as extremidades. Cada lâmina de 95 milésimos de polegada de espessura passa por um amolador automático que a reduz a 18 milésimos de polegada. Isso corresponde à espessura de uma folha de papel. Mas é apenas o início do processo que transformará essas lâminas nas mais afiadas do mundo. Cada uma é manualmente amolada, um lado de cada vez, em uma correia giratória com superfície de lixa d'água. Em segundos, uma linha luminosa quase invisível aparece na borda. É a chamada rebarba. Quer dar uma olhada? O processo amola o metal até que as duas faces se encontram na extremidade.
Em seguida, um lado do metal enrola sobre o outro e produz o gume, um fio muito fino e quase microscópico. Fica um pedaço de rebarba na extremidade que dobra para frente e para trás. E é preciso eliminá-la para que a lâmina ganhe resistência. Com a rebarba, a faca corta como se fosse um serrote. Um polimento elimina a rebarba. Usamos um disco de couro, desses que são usados para polir carro, e um polidor automático. O disco gira a 3.600 RPM e por isso é duro como pedra. Aqui as lâminas são polidas e a rebarba removida, o que as torna mais macias. A faca desliza cortando o alimento. Depois de aquecida, polida, modelada e afiada, a borda da lâmina mede 1/10.000 de polegada, 20 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Mas o gume finíssimo não é a única característica de uma boa faca de cozinha. O corte deve ser mantido pelo maior tempo possível. Para que serve uma faca que corta apenas um abacaxi? A fim de provar sua superioridade sobre as outras marcas, a Cutco realiza testes de padrão de qualidade industrial. Um deles simula o desgaste da lâmina com tiras finas de papelão cheias de grãos de areia. O teste mede a eficiência não só do primeiro corte, mas também do 60º. As maiores preocupações da indústria de cutelaria é se a faca está afiada quando você a compra e qual a longevidade, por quanto tempo ela vai durar. Por questão de perspectiva, a faca de mesa é testada primeiro, pois não serve exatamente para cortar. Na verdade, o teste estabelece um meio termo, porque esta faca é usada principalmente para cortar manteiga. Ela não passaria no teste mais rígido de 60 cortes. Os testes ajudam a dar base à afirmação da empresa de que possui a faca mais afiada que existe. No teste, o primeiro corte corresponde a cerca de 30 cortes reais. E o total, depois de 60 cortes, corresponde a 400, na média feita pelo teste. Mas ao longo do tempo, até mesmo a faca mais afiada do mundo perde o corte. A culpa não é necessariamente do alimento cortado. A culpa é do material de outras coisas que entram em contato com a faca, como tábuas de corte de vidro e outras superfícies duras. Para combater esse efeito, a Cutco produz uma lâmina com um fio diferente, a chamada Double D. Pequenos dentes ao longo de toda a lâmina protegem a superfície cortante escondida nos espaços em forma de U. Na hora do corte, são os dentes que encostam na superfície. E são eles que pegam o corte, e não a parte superior da lâmina. Achou esta lâmina afiada? Pois é provável que toda manhã você use uma lâmina 80 vezes mais potente. Não saia do lugar.